Boa noite, gente. Boa noite. Ai, que bom, já tô vendo gente entrando, acenando pra mim. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Oi, Denis. Oi, Raquel. Oi, Gília. Oi, Titos. Oi, Lívia. Raquel, a hora que tu quiseres entrar, eu tô só esperando tu me pedires a permissão, tá? Ai, que bom. Obrigada, Denis. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Só esperar a Raquel entrar um minutinho e a gente já consegue começar. Ai, quanta gente, que coisa linda! Vamos lá, aqui a Raquel. Vamos ver se deu certo. A Raquel já solicitou, eu já autorizei. E eu? Olha ali. Olá! Oi, Cris. Olha Oi, ali. Cecília! Oi. Meu Deus, que saudade! Olha ali a Cris. Deixa eu colocar aqui agora. Ó, Oi, deixa Como ele. você tá grande! eu tô. Que linda! Que surpresa boa! Nossa Viu? convidada especial, então, a Cecília. Aham. É, Cissa? Se apresenta pra todo mundo. Oi, Como é que é o teu nome? Cecília. Quantos anos tu tem? 5. 5. E tu gosta de falar? Sim, Muito, bastante. bastante, né? É uma contadora de histórias, né? Ó, olha ali. Que? Viu, filha? É? Agora tu, ó, Ô, a Cecília tá com a Cecília, cara toda. Ó, a Cris tá falando contigo, é assim. verdade que você tem um livro? Ué, É? tenho. Aham. Que É, coisa Cissa? mais linda! É Ó, a Cissa? viu? É a Cissa do livro, né? Né? Tu Aham. traz o livro lá pra mamãe, que a mamãe esqueceu de pegar o livro. E aí tu vai lá tomar teu banho, dá tchau pra todo mundo. Tchau. Tchau, que alguém vai Tchau, tomar meu um banho amor. daqui a pouco. Adorei te ver. Tava morrendo de saudade. Viu? Tchau. Beijo. Né? A próxima tu fala mais aí, né? Aham. Traz lá o livro pra mãe. Pra mãe, porque a mamãe esqueceu de pegar o livro. Traz lá pra mãe. Ó, só você vai Que me... linda que Obrigada. ela tá, Raquel. Tá, né? Tchau, Nossa, Cissa. cresceu muito. Cresceu, né? Tá 1,04 m. Nossa, tá quase do meu tamanho. 56 centímetros e me alcança também. Muito bem. Nossa, que início maravilhoso, né? Adorei. Ah, que bom. Adorei. Nossa convidada especial. Então, vou dar boa noite para todo mundo que está chegando agora. Minha irmã também acabou de entrar aqui, ó, dizendo que a gente é linda. Tá, obrigada. Eu vou já de antemão pedir desculpa pela minha voz, tá? Mas eu vou tentar não ter um ataque de tosse aqui no meio da live. Então, seja bem-vinda, Raquel. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, né? Essas lives elas estão acontecendo em alusão ao Dia da Gagueira, que é dia 22 de outubro, é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Então, a Abra Gagueira está fazendo durante todo o mês de outubro várias lives com vários temas diferentes que vão culminar, então, no nosso encontro nacional para as pessoas que gaguejam. Que depois vocês vão lá na página da Abra também pegar informação que vai estar com uma programação incrível, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou a Cris, sou fonoaudióloga em Balneário Camboriú, Santa Catarina.
né? Sou voluntária da Abra, sou uma das coordenadoras do comitê científico da Abra, juntamente com os meus colegas Lívia e Denis, que estão aqui nos assistindo. E hoje a nossa conversa é com a querida Raquel, né? Eu conheci a Raquel aqui em Balneário Camboriú, quando ela veio, ela e o esposo, né, a família, veio me procurar para a gente conversar sobre as questões de fala da Cecília, né? A Cecília estava começando a apresentar algumas disfluências, mas é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Então, eu vou rapidamente apresentar a Raquel e depois eu vou deixar ela mesma falar um pouquinho dela, tá? Então, Raquel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A Raquel, ela é pedagoga, psicanalista, educadora parental, educadora digital e escritora. E mãe da Cecília. Tudo isso, né, Raquel? Um monte de papel. Um monte de coisas, Então, eu vou deixar, se quiseres te apresentar, falar um pouquinho, né? Contar um pouquinho da tua história e depois a gente vai falar um pouquinho não, bastante sobre o nosso tema de hoje, que é a tua experiência como mãe de uma criança que gagueja, né? Então, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Lívia, também, que mandou o convite para mim. Eu fiquei imensamente feliz. Eu tenho muitos papéis, mas talvez o mais importante da minha vida seja... Talvez não, o mais importante da minha vida é ser a mãe da Cecília. Ela é minha mestra, assim, me transformou enormemente. Então, obrigada por me dar a chance de falar disso, que é uma coisa que eu demorei a começar a falar disso, mas quando eu falo, eu sinto que eu abraço muitas famílias, principalmente as mães das crianças que gaguejam. Então, é uma alegria estar aqui, poder falar desse assunto e de um jeito afetuoso, né? Sem tanto mito e sem tanto medo, porque eu sei que dá medo, já estive nesse lugar de medo. Eu sou um monte de coisas que a Cris falou, mas o que eu mais amo fazer, onde eu mais me realizo é sendo mãe da Cecília. E aí, por ela, eu me tornei essa escritora e, né, de um livro por causa da gagueira dela. E é isso. Joia, obrigada, Raquel. Quando eu comecei a conviver com a Raquel e com a família dela, me deixa muito feliz estar conversando com ela hoje. Essa não é a primeira live que a gente faz, né, Raquel, juntas. E assim, eu sempre fiquei muito impressionada com a sensibilidade e com, digamos assim, com a vontade de encarar as coisas de frente, né? Que a família da Raquel e da Cecília tem, tanto a Raquel quanto o esposo dela. E isso sempre me deixou muito admirada, assim, vamos junto, vamos fazer o que tem que ser feito e o melhor é pensar na Cecília, né? Então, eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente, Raquel, desse teu bem início, assim, como que tu percebeu que a Cecília estava fazendo disfluências, gaguejando? Qual foi a tua motivação para procurar uma consulta com uma fono? Eu queria saber também, assim, eu já vou te perguntar várias coisas que eu acho que tu podes ir elaborando, tá? Se tu já tinhas tido algum contato com alguém que gaguejava, ou se vocês tinham ainda alguns mitos, algumas ideias, que a gente vê tanta coisa na internet, né? Tantos absurdos, e assim, a gente não sabe o que é verdade e o que não é. O que tu conhecias a respeito e o que te motivou a procurar uma orientação? Então, começar lá do início. A Cecília foi uma criança... então, não, mas eu consegui pegar e geralmente, eu acho que vai nessa linha mesmo, assim. A Cecília começou a falar muito cedo. Ela é uma menina que começou a falar com 1 ano e 6. Ela já falava bastante, assim. Era muito comunicativa. Sempre foi, né? Cecília, eu digo que ela é um rádio, assim. Ela fala o tempo inteiro. E eu acho que ali perto de... E aí hoje, vendo os vídeos dela, eu vejo os vídeos mais antigos, eu via que ela dava umas gaguejadas, mas para mim era tipo alguém que está adquirindo a linguagem. Então, não me chamava atenção. Hoje eu vejo que talvez eu seria um alerta. Mas aí ela começou ali com 2 anos e 4, 2 anos e 5, eu vi que o negócio
tomou uma proporção maior, que me chamava muita atenção. E eu lembro que eu falei pro Guilherme, que é o meu marido, falei, ó, eu acho que a Cecília tá gaguejando. Ele disse, ah, mas é normal. Eu falei, não, mas ela tem uma coisa diferente. Sabe aquela coisa que a gente sente? Mãe sente, tem uma coisa, tem alguma coisa ali. E aí eu sou muito curiosa. E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu percebi que, não, eu acho que é um bom momento de procurar uma fono. Mas aí eu comecei, e aí nessas pesquisas eu vi que não poderia ser qualquer fono, né? Que existia mitos da gagueira até entre alguns fonos. E aí deu a sorte de eu encontrar a Cris em Balneário Camboriú, que era especialista em fluência. Eu falei, é com ela que eu vou. E aí fui. E aí eu fui achando assim, ah, é uma gagueira que vai passar, porque eu não conhecia ninguém que gaguejava, nunca conheci. Eu lembro que a minha mãe sempre contava que uma das minhas irmãs gaguejou por um tempo, né? Ali logo que entrou no primeiro ano, né? Na antiga primeira série, a minha mãe falou que ela ficou um ano gaguejando e depois parou. Aí eu pensei, não, vai acontecer o mesmo com a Cecília, minha irmã gaguejava, e eu acho que a mesma coisa vai acontecer. E aí eu nunca vou esquecer da aulinha com PowerPoint que tu me deu, assim, tipo, que a gagueira, né? Era um funcionamento diferente do cérebro dela, aí já foram caindo algumas fichas, tipo, não, então se é no cérebro, né? Não é uma coisa psicológica, como as pessoas acham, que... Eu lembro até que alguns médicos na época falavam assim, é porque ela é muito ansiosa, ela pensa mais rápido do que fala. E aí, e aí eu lendo sobre a gagueira, eu vi, não, mas isso é mito, porque todo mundo pensa mais rápido do que fala, não é? Porque eu também sou ansiosa e eu não gaguejo, por que que a minha filha gagueja? E aí, essa conversa contigo começou a me colocar nesse lugar de, né, que talvez a gagueira da Cecília não fosse passar em um ano. E não passou, né? Não passou. A Cecília, hoje, se eu olho os vídeos dela, né, do passado, ela começou a gaguejar antes dos 2 anos. Ela tem 5 hoje, ela continua gaguejando. E eu lembro que logo que ela começou o acompanhamento contigo, eu nunca vou esquecer. Teve uma época, assim, sei lá, depois de um mês, que ela parou de gaguejar. E eu lembro que eu fui pra ti e falei, ó, eu acho que ela não precisa mais acompanhamento, porque ela parou de gaguejar. E aí tu falou, mas a gagueira é intermitente, ela pode voltar. E assim, dito e feito, foi batata. 2 semanas depois, a Cecília voltou com a desfluência. E aí, até hoje é assim. Ela é uma criança que fica desfluente, fica fluente de novo. E foi assim, o meu... Eu não, nem vou dizer que é caminho das pedras, porque já não é tão difícil caminhar pela gagueira, assim, pela vida de ser mãe de uma criança que gagueja. Mas foi o início, assim, foram caindo fichas, sabe, foi muito conhecimento, assim, e muito rápido, porque eu abracei muito, né, o estudo da gagueira e as conversas contigo e foram muito importantes para começar a entender e poder explicar para as pessoas que estavam perto como é que era, né? Como é que era a gagueira, que esse mito de é psicológico. E até a minha irmã, que gaguejou, ela, na cabeça dela, por muito tempo, ela achou que fosse uma gagueira imitativa, que ela tinha outro colega que gaguejava e ela achava que, por muito tempo, até eu começar a explicar para ela, era essa crença que ela tinha, de que ela gaguejava, né, para imitar o coleguinha. Joia. É um caminho longo, mas que precisa ser trilhado, né? Uhum. A gente percebe que tem exatamente como tu falou, assim, se a gente vai procurar na internet, tem muita coisa que não é verídica, que não é científico, né? Que eu diria, muita bobagem, inclusive, escrita, né? Então, quem está no consultório recebe, assim, a gente fica sabendo de muitas coisas que as pessoas fazem na esperança de passar a gagueira, né? Então, desde susto em criança pequena, jogar copo d'água no rosto, uns absurdos, assim, que eu acho que nem vale a pena a gente ficar aqui falando, né? Mas o que a gente sabe também é que alguns profissionais da educação e da saúde também acreditam nesses mitos. E aí acabam também atrapalhando um pouco essa disseminação do que é verdade, de que as pessoas precisam procurar, né? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho, né, Raquel, de que existem diferenças, né, nas disfluências. Então, quando procurar uma fono, né? Então, tu começou a perceber, o que tu percebeu que a Cecília estava fazendo, que tu
Opa, eu acho que eu tenho que procurar uma fono. Foi quando eu Tu percebi o lembra? esforço. Lembro, o esforço. Quando eu comecei a ver que ela apertava os olhinhos, eu falei, ela tá se esforçando para falar. Uma coisa que era para sair fácil, não tá saindo fácil, tá saindo com esforço, sabe? Eu via as veinhas do pescoço dela assim, sabe, saltando. E foi Uhum. aí que eu vi. Não, eu lembro até que meu marido falou, mas é um exagero, né? E até hoje eu vejo alguns perfis que falam, a gagueira, em 80% das vezes ela desaparece espontaneamente. Ok, ela pode desaparecer, mas tem um fonoaudiólogo do teu lado para te preparar para tudo, porque tá, né? Porque tem muita coisa que acontece quando a gente tem alguém que gagueja na família. E eu passei isso com a minha família mesmo, sabe? A Cecília sofreu, as primeiras piadas que ela inventou foi na própria família. E foi muito, assim, cruel passar por isso. Quando um parente meu, a Cecília gaguejando, e o parente riu e debochou. E eu olhei muito feio, porque eu já tinha mandado, né, vários, sabe, informações sobre a gagueira. E eu nunca vou esquecer que esse parente falou assim, mas se ela não passar por isso pela família, ela não vai conseguir enfrentar a vida lá fora, tipo, tinha que ser na porrada, era assim que ela tinha que... E eu lembro que foi uma discussão muito grande, porque não é assim que a gente tenta criar a Cecília, né? E hoje a Cecília tem consciência da gagueira dela. Eu até ontem estava fazendo um curso para os pais na oficina da Fluência e eu contei exatamente essa história que eu vivi essa semana, que eu acho que é muito ilustrativa de como a Cecília ela cresce empoderada, sabe? Ela é muito bem resolvida com a gagueira dela, pelo menos hoje, né? Não sei o que vai acontecer no futuro, mas ela estava conversando com a Alexa, que é aquele dispositivo que a gente conversa, e aí ela estava gaguejando, e a Alexa interrompia e falava, não estou entendendo, não estou entendendo. Daqui a pouco a Cecília falou, Alexa, paciência, eu sou uma pessoa que gagueja. Sabe? Eu achei o máximo, porque ela estava tentando ensinar a Alexa, que tinha que esperar o tempo de fala dela. E, então, aos poucos, ela consegue. Isso, e eu sempre eu me arrepio quando eu conto isso, porque eu acho que é um movimento dela também. Porque antigamente era eu que ficava mais nisso, de vou defender. Eu acho tanto ela perceber que não, né? Eu tenho que colocar o limite para as pessoas entenderem o que ela tem para falar, que ela começou a colocar também. Ela percebeu que não é certo. Desrespeito nunca vai ser aceito assim. E eu sei que tem dias que é muito cansativo até, uns dias que ela tá muito desfluente, que eu me pego assim, pensando, ai meu Deus, por que que não sai? Por que que não sai? E a vontade de ajudar e terminar, que ajudar, né? Terminar as falas por ela é muito grande, mas eu me controlo muito, mas não vou dizer que às vezes eu termino porque eu sou humana, então tem dias assim que na correria a gente acaba cortando. E são raros, mas acontecem. Mas ela pede o tempo de fala dela, e se alguém teve um episódio com uma tia também que ela estava contando, o cachorro lá, e aí a tia latiu, ela falou: não era isso, lambeu, sabe? Ela corta, ela fala: não era isso que eu quero falar. Ela vai lá e termina. Porque a Cecília é assim, ela é super comunicativa, e eu quero que ela nunca tenha medo de falar. Se alguém discriminar minha filha, o problema nunca vai ser dela. O problema sempre é do outro que não sabe ouvir. Eu acho que esse foi um dos maiores aprendizados em ser mãe da Cecília, que eu percebi que nós somos uma sociedade de falantes, não de ouvintes. As pessoas querem falar o tempo inteiro, ninguém quer ouvir. E ainda mais ouvir uma criança, ainda mais ouvir uma criança que gagueja. Então, me colocou nesse lugar de ouvinte mesmo, de ouvir o que a minha filha tem para dizer, porque o que ela tem para dizer é muito importante, muito mais importante do que a forma que ela fala. E ela conta tanta história que se as pessoas perdem, as pessoas que viram as costas para ela perdem assim histórias incríveis que ela conta. Se a gente só entender isso, né, Raquel, que é muito mais importante o que ela tem para dizer do que como ela vai dizer, acho que já é assim um ganho, né? Porque eu acho que é isso mesmo, né? É esse o caminho. A Lívia ainda há pouco passou uma pergunta dela aqui e ela queria te perguntar quais os medos que tu tivesse quando tu percebeu que a Cecília estava gaguejando. A gente vai continuando, mas quando aparecer uma pergunta, como a live da tua experiência, eu vou te passando para te responder, tá bom? Então, eu queria saber assim, que medos logo que tu percebeu que ela estava gaguejando, o que tu sentiu? Nossa, eu senti tanta coisa. E no início foi tão difícil, assim, porque eu lembro que eu e o Guilherme, que é meu companheiro, a gente chorava, assim, sabe? Quietinhos, assim, depois que ela dormia, imaginando como ia ser a vida dela. E
quanto que ela poderia enfrentar. A gente ficava imaginando, sabe, projetando o futuro dela quando entrasse na adolescência. E eu lembro que eu vi um documentário da BBC, que tem algumas partes no YouTube, que mostrava adolescentes que não falavam. E eu nunca vou esquecer a frase de uma mãe que disse, o menininho, acho que tinha uns 12 anos, que ele lia muito, 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 muito. E ela falava assim, meu filho deve ter tanto conhecimento, mas ele não fala, ele não divide com a gente porque ele sente vergonha da gagueira. E aquilo para mim me pegou assim de um jeito Acho que deu uma que eu pensei, não, travadinha. minha filha não pode, ela não pode ter medo de falar, porque ela fala tanto, ela se comunica tanto, eu não quero que no futuro ela seja uma pessoa que pare de falar. E foi aí que a gente começou, não, a gente vai, e eu me tornei assim uma devoradora de tudo que é sobre a gagueira, tudo que é sobre a gagueira eu leio, todo documentário sobre gagueira eu assisto, e é assim uma das minhas missões. E antes eu pensava assim, que eu quero mudar, eu não sei se eu travei, acho que eu não sei, não sei, acho que a Eu Cris acho que travou. travou um pouquinho a tua imagem, Cris, tu me mas eu tô te escuta? escutando. Acho que a Cris travou. Ah, me Escuto. escutou? É porque tu tá girando assim, mas tudo bem, você tá me escutando. Eu lembro que eu vi esses documentários e eu pensava, meu Deus, a minha filha não pode passar por isso. E aí eu comecei muito a falar sobre isso, né? E me empoderar e deixar a Cecília falar e fazer os exercícios com ela e olhar no olho. Eu lembro que no início da fonoterapia contigo, a gente tinha que falar bem devagar com ela, assim, principalmente no início e no fim do dia. E para mim é muito difícil, porque eu sou super acelerada, assim, foi um exercício até para mim, sabe, de me colocar no lugar de ouvinte. Por isso que eu digo que ela me ensinou muito, porque ela me colocou nesse lugar que eu não estava acostumada, sabe, de falar devagar, de esperar o outro. Porque eu atropelo, eu acabo atropelando as pessoas, é o meu jeito. E eu mudei muito por causa disso. E foi uma mudança que me fez olhar para todas as diferenças, sabe, e entender que todo mundo tem o seu de fala. E hoje, o meu maior sonho é mudar o mundo. Eu digo que eu queria mudar o mundo, que todo mundo entendesse que cada um fala de um jeito, sabe? Tem sotaques diferentes, jeitos diferentes de falar, tempos diferentes de fala. E eu falo, se eu não posso mudar o mundo todo, então eu mudo o mundo ao redor. Eu vou mudando. Eu falo com a escola, eu falo com a família, eu falo com os vizinhos que percebem. Hoje a Cecília já fala, né? Ela fala, eu gaguejo. Ela tá no balanço, é que eu gaguejo. Então ela já tem avisar, né? Ó, eu gaguejo, não precisa ficar. É como se ela dissesse, não precisa me interromper. Não precisa terminar as falas por mim, porque eu gaguejo. Esse é o meu jeito de falar. E é assim que a gente vai mudando. É um trabalho de formiguinha. Dá um trabalho danado, mas vale muito a pena. Entendendo um pouco mais sobre a gagueira. Eu acho que esse é um dos nossos papéis mesmo, né? Eu diria educar, A né? Cris. Educar a população, educar as pessoas. Oi, tá me ouvindo? Sou Não, eu que tô não tô te travada? escutando. Agora voltou, Cris. Agora voltou. Eu acho que era. Então, eu perguntei aqui, eu acho que Voltou? era. Voltou. Então tá, vamos lá. Continuando. Eu acho que é bem isso, né, Raquel? Eu acho que é isso que a gente busca, que a gente tanto almeja, né? Mudar o mundo. Mas é exatamente isso que tu disse. Eu vou mudar o que é possível. Por exemplo, essa live é a nossa contribuição, né? Falar com a escola, falar com a professora, educar os parentes, mostrar para a criança que ela pode ter essa autonomia, né? Então, essa fala da Cecília com a Alexa, nossa, quando a pessoa aprende a dizer, não, espera aí, é a minha vez de falar, né? Me espera, não precisa falar por mim, né? Eu acho que isso o sinal aí no sul que está oscilando, a Lívia disse. Eu acho que esse é o principal ganho, assim, que a gente quer, eu diria, até na terapia, né? Porque, claro que a gente quer, quando a criança pequena, a família quer que quando a criança pequena começa a gaguejar, que ela pare de gaguejar, né? Isso é natural, isso é normal, né? Porque é exatamente isso que tu falou. Eu comecei a ver os documentários, eu comecei a ler a respeito e eu pensava, eu não quero que a minha filha passe por isso. Né? Então, a primeira ideia eu acho que é essa, mas à medida que a gente vai entendendo de que não tem nada de errado com a criança, de que ela é perfeita, de que ela tem muita coisa para contar,
né? Eu acho que a partir daí a gente começa a ter outro olhar, né? E esse olhar só a partir do entendimento mesmo, né? Eu digo que a gente sempre tem medo do que a gente não conhece, né? É o nosso bicho-papão, é tudo aquilo que a gente não conhece, né? A partir do momento que a gente começa a entender, tudo vai ficando mais fácil, né? Eu não vou dizer que, igual tu falou, a gente chorava baixinho, né? Eu não vou dizer que eu não imagino que todas as famílias passem por isso, né? Mas é por isso que é importante ter as informações corretas, né? Porque existe uma chance grande de a criança parar de gaguejar, existe, mas pode ser que ela não pare, né? Então, é uma coisa que eu sempre, quando eu vou fazer uma das primeiras consultas com as famílias, eu sempre gosto de deixar isso bem claro, assim, que nunca a gente vai dizer para a criança que como ela fala é feio, que o que ela está falando é errado, para ela repetir certo, né? Não, repete certo. Nunca a gente vai fazer isso. Porque pode ser que essa criança pare de gaguejar, mas pode ser que ela não pare de gaguejar. E ela não pode deixar de falar por causa disso, né? Então, acho que é bem esse caminho mesmo que tu falou, é o trabalho de formiguinha, né? O nosso presidente da Bragagueira está dando boa noite. Boa noite, Luiz Boa Fernando. noite. Raquel, eu queria que tu contasse um pouquinho, não sei se as pessoas querem fazer mais perguntas, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho também, se tu me permitires, dessa coisa linda aqui, que Meu chama segundo filho. A Cidade do Amor em Dobro, que eu tive o prazer e a honra de escrever o prefácio. E fiquei muito feliz quando recebi o livro para escrever o prefácio. Eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente já sabe que a Cecília é a tua inspiração, né? Mas eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente como é que foi a tua motivação, assim, por que tu pensou, eu vou escrever um livro infantil sobre uma criança que gagueja? Então, a princípio ele não era para ser um livro. Ele era para ser um texto que eu contaria para Cecília, né? Eu estava na época de começar a falar sobre a gagueira, começar a dar nome, né? A dar nome do jeito que ela falava, porque eu via que ela percebia. Então, eu pensei, vou começar a escrever um texto sobre isso. E escrevi uma forma de história. Não sei, vocês estão me ouvindo? Ou eu tô travada? Tô travada ou não? Estão me Não, eu ouvindo? tô te ouvindo. Parece que eu travei aqui. Tá. E aí, Não, eu eu tô ouvindo. escrevi essa história. Ótimo, porque eu achei que eu tava travada. Tô na dúvida agora. E aí eu escrevi essa história para ela, né? Foi assim, vou escrever uma história para Cecília para contar para ela, né? Uma coisa lúdica. E aí eu lembro que eu mostrei para minha cunhada, que é uma ilustradora de livros infantis, assim. E aí eu só mostrei para ela. E ela falou: "Nossa, eu vejo um livro infantil aqui", né? Aí ela foi me explicando: "Nossa, tem assim 32 estrofes, que é bem coisa de livro infantil, é uma história super bonita. Nossa, eu procuraria uma editora". Eu falei: nada a ver que alguém é que vai querer publicar esse livro, nada a ver, não sou escritora infantil". E eu lembro que na época eu pesquisei livros infantis para abordar a gagueira com a Cecília e eu não encontrei nenhum livro que falasse sobre a gagueira, né? Eu falei, então, vou tentar, né? Não custa tentar. E eu lembro que eu enviei para algumas editoras e eu acho que a terceira editora aceitou. Ficou super empolgada, que foi a editora Inverso, que foi minha grande parceira, assim, que aceitou, tu comprou esse projeto comigo e nasceu esse livro. E aí eu digo que ele é meu segundo filho, assim, porque ele, quando eu vi assim, nossa, então ele pode abraçar tanta criança que eu sei que tanta mãe sente tanta angústia em lidar com isso, né? Como vai falar para a criança que ela gagueja, que é uma forma diferente de falar. E eu, tô toda arrepiada, porque eu falei, eu quero publicar esse livro, eu quero então que mais pessoas tenham acesso a isso e não tenham tanto medo da gagueira. E geralmente as mães que vêm falar comigo, que me mandam mensagem, sei lá, 90% delas falam: "Nossa, meu filho gosta tanto de falar, ele é tão comunicativo". Eu falo, então vamos deixar essas crianças comunicar, não vamos, sei lá, falar do jeito que elas falam que é errado, como tu falou, ou que é feio, repete, não é assim.
Porque não é, né? É só um jeito diferente de falar. É só uma característica deles, é só um pedaço. A Cecília, ela é uma criança que gagueja, mas ela é muito mais coisa do que isso. Ela é engraçada, ela é criativa, ela é sarcástica, ela é amorosa, ela é gentil. Ela é uma criança, ela brinca, ela se suja, ela se corta, ela quer brigar, ela briga, ela chora, ela se joga no chão, ela faz birra, ela faz tudo. E ela gagueja, é um pedacinho dela, ela é muito mais do que isso. E o livro mostra isso, uma criança que brinca como qualquer outra, que quer fazer amigos, que quer pertencer, mas que gagueja. E ela só tem esse jeito diferente de falar. Por isso que ela mora numa cidade diferente, onde todo mundo fala de um jeito que tem tanto amor. Por isso que o nome do livro é Cidade do Amor em Dobro. A Cecília tem tanto amor, tanta história dentro dela, que sair uma única vez não basta. Ela tem que falar várias vezes para aquilo ficar gravado no mundo. A Cecília é uma criança marcante mesmo, né? Depois de tanto tempo na clínica, as secretárias, as pessoas ainda falam, Cecília, né? Todo mundo lembra, ela vinha faceirinha, conversava com todo mundo, com as camisetas, né? Lute como uma menina, né? Uma fofura, assim, e brincava, e criava histórias. E falava, queria falar, né? Ela quer se expressar, ela quer fazer parte, né? Isso é muito gostoso, assim. Acho que seria legal a gente falar um pouquinho, assim, né, Raquel, da importância de procurar orientação, né? A gente está falando da aceitação, a gente está falando de que a gagueira é uma característica, de que a gagueira é realmente um funcionamento diferente, mas não é por isso que não se vai fazer nada, né? Então, assim, mas então se a gente, né, tem que aceitar se é só um funcionamento diferente, então eu não preciso ir na fono, né? Poderia passar essa ideia. E não é essa ideia que a gente quer passar, né? É sempre importante, quando perceber que a criança está gaguejando, procurar a orientação de uma fono especialista em fluência, né? Então, a fono, ela vai fazer, no primeiro momento, um levantamento de riscos para que essa gagueira se torne crônica, ou seja, para que a criança continue gaguejando ao longo da vida dela. E existem vários fatores que vão entrar nesse combo dos riscos, né? Um deles é esse que a Raquel relatou, que a Cecília estava fazendo esforço, estava fechando os olhinhos, né? A fala dela não estava saindo de um jeito confortável, digamos assim. E aí, o que a gente precisa? Saber se auxiliar essa criança no sentido de que, mesmo se ela vá gaguejar, que ela consiga se comunicar de um jeito confortável, que ela consiga falar de um jeito fácil, igual a gente diz para elas, né? Então, quanto antes a família tiver essa orientação, quanto antes a criança, nem sempre a criança vai precisar entrar em intervenção, né? Em terapia propriamente dito, mas na grande maioria dos casos, a família precisa ser orientada, né? A família precisa ter esse suporte, esse entendimento do que está acontecendo, né? Não sei se tu queres complementar com alguma coisa. Então, eu quero. E eu digo que as fonos. Eu costumo dizer que as fonos seguraram na minha mão, assim. Tu e hoje a Marta, eu vi que ela tá aí, a Marta Quiqueto, que acompanha assim, hoje aqui em Florianópolis. E vocês estão me escutando, gente? Desculpa, é que eu vejo a Cris rodando e eu não sei se eu tô. Vocês estão me escutando? Eu tô escutando. Tá, então tá, só para ter certeza que essa internet tá assim, eu não sei se tá ruim só para mim, se tá ruim para todo mundo. Eu acho que é o sinal aqui da nossa região. E sim, assim, a Cecília teve um episódio que tava tentando falar alguma coisa, eu não lembro o que era, ela tava falando alguma coisa, sei lá, eu quero um pão com e ela ficou muito tempo no e eu via que ela tava muito irritada. Aí eu lembro que é difícil a Cecília se irritar com a gagueira, é muito difícil. Eu vi que ela deu um soquinho assim na perna dela e falei, tá difícil falar, mamãe. Aí eu falei, tá difícil? Aí ela falou assim, eu vou falar
como a Marta falou para mim, falar molinho. E aí ela recomeçou e falou assim, molinho, eu quero geleia. E aí saiu. E porque a gente fala muito para ela assim, Cecília, se ficar difícil e tu tiver incomodada, tu já sabe o que tu pode fazer. Mas eu também falo para ela, mas se tu não tiver incomodada, tu não precisa fazer nada, sabe? Porque eu também não quero que ela pense que o jeito que ela fala é errado. Mas se ela tá realmente em sofrimento, ela tem essas estratégias. E por isso que as fonos, assim, fazem um trabalho incrível. E eu já falei, assim, eu quero. Eu lembro que eu passei no vestibular para fonoaudiologia uns 10 anos atrás e tranquei a matrícula. E hoje eu quero voltar a fazer fono, assim. Eu quero. Porque é um caminho lindo, assim, que as fonos fazem, assim, é tão maravilhoso. E é um trabalho. E tem gente que acha que fica na sala. Ai, a criança só vai na fono para conversar. Não, gente, ela vai ter estratégias. Mas como que a gente lida com uma criança? Com o lúdico, com a brincadeira. É assim que ela vai apreender e aprender. Então, as fonos são ótimas, sabe? Não fique na dúvida, não fique pensando, ah, mas pode passar? Pode passar? Pode. E pode não passar. Então, como é que a gente vai se munir de ferramentas e nos preparar para caminhar com eles, ao lado deles, sem tanto medo e sem tanto preconceito? Porque a gente também tem, né? Quando a gente ouve a gagueira, fica pensando, nossa, e agora? Porque geralmente o estereótipo da pessoa que gagueja é sempre um estereótipo muito pejorativo, nunca é uma coisa legal. Nunca é, e hoje a gente tem o Biden, que é o presidente, né? E para mim foi, eu lembro que eu fiz um texto sobre isso, como essa vitória, né, era era simbólica para quem gaguejava, né? E como tem ator que gagueja. Então, eu quero que a Cecília saiba disso, assim, e que todas as crianças e que todas as famílias entendam que isso não é um limitante. O limitante é o preconceito. Quanto mais a gente estuda sobre gagueira, e as fonos ajudam muito a gente a entender como funciona a gagueira, mais a gente consegue espalhar a palavra de como pode ser, como a gente tem que educar a nós mesmos primeiro, porque eu acho que antes da gente começar a querer falar sobre a gagueira, a gente tem que entender muito para poder ajudar as nossas crianças, assim, e tudo bem gaguejar, tudo bem gaguejar. Mas o sofrimento é a fono que vai ajudar. Por isso, não fiquem na dúvida, não fiquem apreensivos com o futuro, porque se a gente tiver certeza de que eles vão brilhar e que eles não precisam ficar na sombra dos outros, o mundo é deles. Eles não são do mundo, o mundo é deles. Isso aí. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu fico emocionada, assim, com essas falas, porque eu acho que esse é o caminho. Mostrar que gagueira não é engraçado, não aceitar uma piada, né? Então, assim, não se calar quando a gente vê uma injustiça, né? Mostrar para as pessoas, não, peraí, eu não aceito isso que tu estás dizendo, não é bem assim, né? Então, isso não é engraçado, né? Eu não vejo dessa forma, tá? Te escutei, ok, mas não vejo dessa forma. Acho que isso é importante, assim, também, além da aceitação, a gente mostrar para o mundo, né? Que tudo bem gaguejar, né? Que existe tratamento, mas que nem todo mundo fala igual, né? Que nem todo Uhum, mundo precisa falar igual, né? uhum, E realmente, como a Raquel falou, a fonoaudiologia, ela batalhou muito, né, para conquistar esse espaço, porque durante muito tempo se via a gagueira como psicológico, como emocional, e a gente sabe pela ciência que ela não é emocional, né, que existe todo um funcionamento neurológico, que existe toda uma predisposição genética, o meio interfere, mas existe a fisiologia, o neurobiológico que vai interferir, né? Então, a fonoaudiologia tem subsídios para trabalhar com a gagueira. Quanto mais a gente descobre da onde ela vem, como ela acontece, mais a gente consegue desenvolver junto com as pessoas que gaguejam e não separado delas, né? Estratégias para elas se comunicarem melhor, que esse é o objetivo, é se comunicar, não é falar perfeito, né? Ninguém fala 100% perfeito, né? Então, o objetivo é realmente
que as pessoas possam se comunicar, né? Então, não se calem, né? Nós temos os grupos de apoio para pessoas que gaguejam espalhados por todo o Brasil. E assim, esse ano nós tivemos gratas surpresas com participantes postando vídeo e falando e contando que gaguejo e exigindo respeito. Então, isso é um caminho, na verdade, que está sendo aberto. Então, lógico que para as nossas crianças, elas já estão sendo inseridas nesse caminho. Que para os adultos que gaguejam hoje, provavelmente eles tiveram realmente um caminho um pouco mais conturbado, porque ainda se pensava muito numa metodologia de parar de gaguejar, né? De 100% de fluência, né? Que hoje em dia a gente sabe que ninguém é 100% fluente, né? Então, acho que esse é o caminho, e esse é um dos papéis da Abra Gagueira também, né? A gente batalha muito como associação por isso, né? Que os mitos sejam derrubados, de que as pessoas tenham as informações corretas e de que elas tenham acesso, né? E de que as pessoas possam realmente, a gente vai ter um encontro nacional de pessoas que gaguejam. Que coisa mais linda do que isso, né? As pessoas contando, compartilhando, vivenciando junto, né? Ah, mas eu tô falando muito, né, Raquel? Ó, deixa eu ler umas perguntinhas aqui, depois eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Vamos lá. Eu acho que a Lívia tinha perguntado alguma coisa, mas eu já me perdi. E tem uma mãe aqui contando que meu filho começou a gaguejar com 4 anos e depois ele foi aumentando e que hoje ele tá com 10. É a Kátia que perguntou, né? Ainda escutamos isso, por isso é importante compartilhar esse conhecer. Tem muita coisa ainda que as pessoas não conhecem, né? Existem, Kátia, algumas... o Luiz está dizendo para fazer a propaganda do teu livro e depois dizer onde que encontra ele, tá? A gente já vai dizer. Existem algumas fases, Kátia, no desenvolvimento infantil que é mais propício de a gagueira aparecer. Que é lá quando a criança está começando a aprender a falar, onde o funcionamento lá do cérebro dela na área da linguagem realmente está super ativado. Depois, lá na fase da alfabetização, quando de novo a área da linguagem está lá, né, super trabalhando para a criança aprender a ler e escrever, e depois lá na adolescência. Então, existem realmente diferentes momentos onde essa gagueira pode começar. Mas o que a gente sabe é que, independente desses momentos, é muito provável que essa criança tenha alguma predisposição genética, né? E que ela tenha esse funcionamento, neurológico diferente, digamos assim, lá na área da gagueira. É muito importante a gente deixar isso bem claro, que a gagueira, ela é um distúrbio de fluência da área da linguagem. Ela não tem a ver com inteligência, ela não tem a ver com cognitivo, ela não tem a ver com se a pessoa vai ser bom esportista, que profissão ela vai ter, ela pode ser o que ela quiser, né? Inclusive, um mito que se tinha há um tempo atrás era que pessoas que gaguejam não podem trabalhar com áreas que exigem fala. E a gente sabe que podem, né? Então, nós temos aí fonoaudiólogos que gaguejam, apresentadores e todo tipo de profissão, médicos que vão usar a fala para se comunicar, mesmo sendo pessoas que gaguejam, tá? Meu Deus, falta 15 minutos. Tá. Então, a gente vai falar... Tá todo mundo pedindo do teu livro, tá? E depois de falar onde que encontra o teu livro, eu queria que tu comentasse um pouquinho se tu percebeu alguma relação de diferença, de mudança da gagueira da Cecília durante a pandemia. Se tu percebe, eu já vou aí te perguntar como mãe
E como educadora digital e parental, se tu percebeu se aumentou, se ficou a mesma coisa, o que que tu percebeu com relação à pandemia? Então, eu não consegui fazer essa relação da gagueira da Cecília com a pandemia, uma pior ou melhora, né? Porque ela ficou um ano em casa com a gente, esse ano ela voltou para a escola. Então, eu já vi vários, né? Vários não, algumas pesquisas que mostram que as pessoas estão percebendo que os filhos começaram a gaguejar durante a pandemia e que talvez isso esteja atrelado, é porque agora eles começaram a ficar mais com os filhos, né? Os filhos ficavam mais tempo na escola. Então eu não percebo isso, porque a Cecília sempre gaguejou, então eu não acho que teve uma pior ou melhor. É claro que ela passa exatamente por esses períodos de fluência, desfluência, fluência, desfluência. Mas eu não percebi se ela ficou mais tempo desfluente ou mais tempo fluente. Eu não consegui fazer essa relação com a pandemia, né? Porque eu já Uhum, passava muito tempo com a Cecília, então para mim não teve muita diferença no uhum, falar dela. Não percebi mesmo. E eu acho, mesmo que ela voltou para a escola, também não consegui associar a fala dela alguma pior ou melhora com a volta da escola. Eu não consegui, uhum, mas eu vejo que muitos pais percebem. Eu não senti isso. uhum. A gente tem, eu tenho recebido bastante comentários e perguntas, inclusive nesse sentido. Ó, a Simone está dizendo que a gagueira do filho piorou durante a pandemia, né? Não se tem pesquisas ainda, né, mostrando Uhum, resultados mais palpáveis, assim, a gente até pode levantar algumas hipóteses, mas por enquanto são uhum, hipóteses, uhum, né? Não tem nada que seja muito que a gente consiga assim ter uma pesquisa, ter números, ter coisas que nos mostrem que piorou, né? Mas eu acho que isso que tu falou tem muita relação, assim, tanto a percepção dos pais ter aumentado mais por ter ficado mais tempo com os filhos, quanto a exigência do vocabulário, do linguístico dessa criança, que antes convivia mais com os seus pares, mais com criança, né? E aí começou, na verdade, a ter, a partir dos pais, uma demanda linguística maior. Isso pode também interferir de alguma forma, né? Então, existe lá uma balancinha, já vou fazer a tua pergunta, Lívia. Existe lá uma balancinha de demandas e de capacidades linguísticas, não sei se tu lembra que a gente conversou sobre isso. Então, quando eu aumento muito a uhum, demanda linguística da criança, a fluência dela pode piorar, né? E como antes a uhum, criança ficava muito na escola com uma demanda linguística acessível com a idade dela, com os coleguinhas dela, e passou a ficar mais com adultos, essa demanda aumentou. Então, isso também pode ter desequilibrado um uhum, pouquinho a questão da fluência, né? Então, tem várias coisas que a gente poderia conversar, mas uhum. eu queria mesmo saber se tu tinhas percebido. Aqui, ó, uma pergunta que foi feita. Uhum. Como você falou para a Cecília que ela tem a gagueira? Como isso foi passado para ela? Eu não sei quem perguntou, porque a Lívia está Então, repostando aqui a pergunta da pessoa. oi? Acho que agora, não sei se eu estou É, travada. vocês Travou. estão me ouvindo? Estão Agora me eu tô. ouvindo? Agora eu tô. Então, tá, então pronto. Foi no início desse ano. E ela já percebia, né? Que ela falava, e geralmente eu falava assim: ah, pra mim também tem algumas palavras que são difíceis de falar, acontece. E aí, no início desse ano, eu fiz uma live com a Isabela, né, do Coe. E aí, um dia a Isabela. Aí, tá, mas não foi pela live, minto, não foi na live. Aí, um dia a Isabela tava falando do meu livro no Instagram e eu tava vendo o vídeo, isso era tarde, a Cecília viu. E a Cecília falou, ela fala. E aí, ela começou a meio que imitar a Isabela. Eu falei, tu viu que ela fala assim? Tu já percebeu que também fala assim? Ela falou, eu também falo assim. Ela fala igual a mim. Foi a primeira vez que ela viu alguém que gaguejava. Eu falei, ela tá gaguejando? Tu gagueja também. Aí ela ficou, eu gaguejo? Isso é... Aí eu falei, todo mundo gagueja, mas tem gente que gagueja mais, tem gente que gagueja menos. E aí eu vi a carinha dela, assim, pensando, sabe? Parecia que ela tava assim, tipo, agora eu tenho um nome pro jeito que eu falo. Parecia, eu senti isso, assim, que agora ela sabia.
E aí, um dia, ela tava lendo o livro e ela gosta de ler o livro exatamente do jeito que tá. Tipo, eu quero jogar bola e ela fala exatamente assim. E ela fala, ó, eu gaguejo. É bonitinho o jeito que eu falo, né, mamãe? Eu falei, é lindo o jeito que tu fala, filha. É um jeito muito bonito. Tão bonito que a mamãe fez um livro. De tão bonito que é o jeito que tu fala. Eu lembro, ela fica muito orgulhosa, sabe, do que ela fala. Ela acha... Porque ela entendeu que é o jeito dela e que é lindo. Eu falo muito pra ela que é lindo o jeito que ela fala. Eu acho lindo o jeito que ela fala. E ela fala isso também, é lindo o jeito que eu falo. Foi no início do ano, assim, que ela realmente percebeu e eu dei um nome para aquilo. Assimilou e adotou esse nome, assim, ela já sabe que o que ela fala é isso que ela tem, ela gagueja. Tanto é que ela falou, Alexa, eu sou uma pessoa que gagueja, Alexa. Uhum, uhum. Quem perguntou foi a Marta, tá? Ela colocou aí que ela gostaria que tu dividisse, porque muitos pais não sabem como fazer, né? Existe um mito muito grande de que se por acaso se falar da gagueira, se der um nome para isso, a gagueira vai grudar na pessoa, né? Então, assim, se a pessoa... Antigamente se pensava isso, né? Mas tem algumas pessoas que ainda pensam que se colocar as claras, se dar um nome para as coisas, aquilo não vai mais embora, né? Então, existe um medo de que se a criança perceber que ela está gaguejando, ela vai continuar gaguejando. E isso não é verdade, né? O que eu sempre digo para os pais? Estão me ouvindo? Ou travou? Eu agora tô te ouvindo. Ah, então tá bom. Eu sempre digo para os pais assim que quando a gente encobre muito uma coisa, encoberta muito uma coisa, a criança está percebendo que está difícil. Ela não é boba, né? Ela está gaguejando, ela não perdeu nenhum sentido. Então ela sabe que está difícil. E aí a família começa a fazer muito de conta que nada está acontecendo. O que pode acontecer com essa criança? Ela pensar, nossa, mas o que eu estou fazendo é tão feio, é tão ruim, que ninguém quer nem falar a respeito. Tá todo mundo fingindo que nada está acontecendo, né? Então, tem alguns autores até que chamam isso de conspiração do silêncio, né? Então, a criança, ela sabe o que está acontecendo, né? Quando ela é muito pequenininha, às vezes ela demora a perceber. Talvez ela não saiba que é gagueira, ela não sabe que aquilo tem o um nome, mas ela sabe que está trancando, ela sabe que não está saindo a palavra. E se para a criança é tão mais confortável se ela souber que os pais estão entendendo o que está acontecendo e estão ali para ajudá-la, do que ela ter que dar conta de uma coisa que ela não dá, só que ela tem que fazer de conta que ela dá, que é falar sem gaguejar, né? Então, realmente, isso é uma parte importante, assim, de estar conversando sobre, não tem problema falar a respeito, eu não preciso dizer, você está gaguejando. Não é isso. A criança vai percebendo sozinha e ela própria vai dando nome. Ela própria vai dizendo, né? Alguém disse aqui que aprendeu a falar que às vezes trava. É isso mesmo, a própria criança vai dizer, tranca aqui, fica preso, tranca aqui, ela vai dizendo o que está acontecendo. Mas é importante ela saber que a gente está entendendo e de que a gente pode ajudar, que a gente tem como ajudá-la, né? Deixa eu só compartilhar uma história de um paciente meu. Ele já é maiorzinho, ele já lê. E aí eu fui ler o livro com ele. E ele estava bem nesse período de identificação, de entender o que estava acontecendo. E aí a gente foi lendo durante a sessão. E aí eu falei para ele, então vamos fazer assim, eu leio uma página, você lê outra. E a gente vai lendo junto. Mas a gente vai lendo como está escrito. E aí a gente foi lendo. Aí ele foi lendo, ele lia e olhava para mim. Lia e olhava para mim. Lia e olhava para mim. Quando acabou, ele não foi comentando nada. Quando acabou o livro, ele olhou para mim assim, eu e a Cissa falamos igual, né? Então, a partir do livro,
ele se percebeu. E a gente já tinha feito outras atividades de autopercepção, né? Claro, tudo voltada para criança, mas assim, ele foi lendo e ele, nossa, nós somos iguais. Então ele se identificou. E como é importante ter esse caminho de identificação, né? É a representatividade, né? Que é tão importante. Então, eu tenho muitas outras histórias com o livro, mas aí a gente pode ficar a noite inteira aqui falando. Eu vou ler mais uma pergunta, mas antes, eu só quero que, antes que a gente termine, Raquel, tu conte onde adquire o livro. Estão pedindo uma média de valor, de preço. Dá umas informações assim práticas de como adquirir o teu livro. Ouviu? Deu para ouvir ou fiquei travada? Voltou, para mim voltou. Tu conseguiu ouvir minha pergunta? Não ouvi, porque tu travou. Eu não sei se fui eu ou tu que travou, mas eu não Tá, ouvi. Agora eu tô te escutando. tá, mas eu vou repetir. As Tá. pessoas estão pedindo orientações práticas de como adquirir o teu livro. Ah, Onde, média de valor, para elas, tá todo mundo querendo ler já. Eu vou mostrar ah, mais um pouquinho para vocês ficarem com mais vontade ainda. Olhem que um lindo. aqui, outro aqui. Um aqui, outro aqui. Olha que lindo que ele é. Não Ah, posso dar spoiler, né? Mas ele é é o meu muito segundo lindo. filho. É o meu segundo filho. Obrigada, Cris. Então, o meu livro ele foi publicado pela Editora Inverso e ele custa R$ 42, tá? Esse é o valor dele. Pode adquirir pela Editora Inverso. Tem um link na minha bio que encaminha para a Editora Inverso. Ou, se quiser com dedicatória, aí é direto comigo. E é o mesmo valor, R$ 42. E tem diferença no frete, dependendo do lugar, mas o frete geralmente fica entre R$ 5 e R$ 10. Mas aí, com dedicatória comigo, sem dedicatória, direto no site da Inverso. E o valor dele é R$ 42. E ele está concorrendo a um prêmio, gente. É um prêmio da Biblioteca Ah, Nacional, é verdade. por causa da temática dele, né? Porque ele é um livro sobre gagueira, que até o momento não existia. Acho que hoje tem outro que está sendo lançado. Mas eu achei incrível, assim, que meu livro foi selecionado por causa da temática dele, que é uma temática que abraça as diferenças, né? E é isso que eu quero que o meu livro, sabe? Se ele chegar. E eu sei que meu livro já foi para Manaus, eu acho incrível, já foi para Portugal. Eu adoro poder abraçar. Eu sempre digo que o meu livro, quando vai, até o pacotinho que eu mando ele, este envelope contém amor em dobro. Porque é isso que eu mando para as pessoas: é um amor, é um abraço. E nos adultos que adquirem o livro, porque tem adulto que compra o livro, né? Porque sabe aquela criança que ele foi. E para abraçar as crianças, as famílias, e para exatamente acontecer isso que aconteceu com o teu paciente. Para ele se uma criança como eu, ela brinca, ela joga bola, ela canta, ela conta história, ela dorme com a mamãe, ela dorme com o ursinho e ela gagueja. E tudo bem gaguejar. Acho que essa é uma mensagem assim de muito amor. Por isso o meu livro não tinha como ter outro nome se não fosse a Cidade do Amor em Dobro, porque é isso que a Cecília é para mim. É uma criança que tem muito amor, assim, e explode, sabe, transborda. E é isso. Eu vi que alguém É, o perguntou a idade título é da Cecília. A perfeito. Cecília tem 5 anos. A gente já, até a Raquel, ela doou o livro dela para a Abra Gagueira. Nós agradecemos em forma de documento, mas quero te agradecer novamente aqui publicamente. Tá? Gente, acho que a gente está se encaminhando para o final, né? Raquel, então, eu quero te agradecer muito. Ah, Raquel, a Marta perguntou se tu poderias falar do grupo de pais rapidamente. E eu quero também, não sei, Lívia, se eu posso Ai, falar, mas vai ser contado no encontro, que a Abra Gagueira também vai começar com um grupo de pais, né? Mas isso a gente passa as informações depois. Mas se tu quiseres comentar alguma coisa dessa tua iniciativa. uhum. Então, como eu me senti muito sozinha no início do diagnóstico da Cecília, porque eu não conhecia ninguém que gaguejava, ninguém, nenhuma família com filho que gaguejava,
E eu sempre recebo mensagem de mães que se sentem sozinhas, igual eu senti, como a maioria das mães e pais passam por isso. Por esse sentimento, meu Deus, meu filho é o único no mundo, o que que vai ser? E eu lembro, eu sei exatamente o que é. Que aí eu fiz um grupo para os pais das crianças que gaguejam. Eu tenho dois grupos, né? Um grupo que é do pessoal do resto do Brasil e o grupo de Florianópolis, que é onde eu moro. E aí, com as meninas de Florianópolis, a gente vai fazer um primeiro encontro presencial, acho que semana que vem, para os nossos filhos se conhecerem. Porque a maioria deles não conhece outras crianças que gaguejam. Então, a gente vai fazer, claro, num local aberto, num parque, para as crianças poderem verem outras crianças que gaguejam também. Assim, estamos todas ansiosas em como vai ser essa interação. E, sabe, eu acho que vai ser incrível, assim, né? Porque a maioria das famílias também já tem esse entendimento da gagueira. Então, é isso. Tem esse grupo, que é um grupo de apoio, assim, porque não é um grupo terapêutico, né? Não vou querer pegar um viés terapêutico. É um grupo realmente onde a gente fala entre nós mesmos os nossos sentimentos e trocamos experiências. Então, são dois grupos. O grupo do Brasil, que é online, e o grupo das mães, que também acontece online. A gente só vai fazer um primeiro encontro presencial com as nossas crianças. E eu tô bem ansiosa. Imagino, vai ser o máximo. A Lívia disse aqui que a gente tem mais uns 5 minutinhos de tolerância. Dá uma dosinha de ir embora, né? A gente quer continuar aqui conversando. Estão me ouvindo ou eu travei? Alguém Travou perguntou para mim, aqui que travou. não é o tema. Travou? Ah, o Vinícius perguntou se gagueira tem cura. Como não é o nosso tema, Vinícius, e é longo essa nossa discussão, eu vou te indicar, tem uma live salva, gravada, eu, a Lívia e o Denis fizemos no perfil da Bragagueira, com esse tema, gagueira tem cura, tá? Então, podes ir lá procurar e depois, se tu tiver dúvida, pode mandar dúvida para o meu Instagram, para o da Abra, para o do Denis, para o da Lívia, a gente vai te respondendo e vai te esclarecendo, tá? Eu tô só dando uma passadinha aqui, ver se eu deixei alguma pergunta sem resposta. Aí, se tu quiseres, tem a Kátia tá perguntando, dizendo que os profissionais que acompanham o filho atrelam a gagueira à ansiedade. Não sei se eu entendi muito bem. Eu acho que é isso, né, Kátia? Tem muito texto científico que a gente pode estar disponibilizando para vocês, mas assim, hoje em dia a gente já tem pesquisas mesmo, ó, ficar mais intensa. A Lívia está me ajudando aqui a responder. Tem pesquisas científicas, Kátia, que mostram todo esse funcionamento neurobiológico. Claro que tudo na nossa vida, o emocional interfere, né? Então, assim, uma pessoa que eu sempre dou esses exemplos bem do nosso dia a dia. Uma pessoa que é hipertensa, quando ela fica nervosa, a pressão arterial vai alterar. A que é diabética, a que é asmática, a que rói unha vai roer mais quando está nervosa. O emocional, ele interfere em tudo na nossa vida, né? Nós não somos pessoas 100% racionais. Mas a causa da gagueira não é uma causa emocional. O emocional vai interferir. A gagueira, ela é multifatorial. Então, ela tem toda a predisposição genética, funcionamento neurológico e o fator ambiental. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente vai trabalhar com uma pessoa que gagueja. Não só uma coisa e nem só outra. A gente tem que olhar para tudo isso junto, né? Porque a pessoa, a criança, o adulto é um ser inteiro, né? A gente não consegue colocar ela em quadradinhos e agora eu vou tratar só isso, ou só isso, ou só aquilo. Não, eu vou trabalhar com a pessoa que gagueja e não especificamente com a gagueira, né? Isso é uma das coisas que eu gosto muito de pensar, assim. Eu estou construindo esse caminho junto com a pessoa que gagueja, né? Eu não estou... claro que eu tenho a parte técnica, né? Foi isso que a Raquel falou antes. A gente tem como
ofertar para os pais essa parte técnica. Só que a construção desse caminho é conjunta, né? Eu não vou dar aula, eu não vou ensinar. A Raquel até falou do PowerPoint, porque eu gosto de pôr umas imagens do cérebro para a gente ter uma ideia de onde está acontecendo as coisas, mas assim, esse caminho é construído junto, né? É um caminho a ser trilhado, família, terapeuta, escola, né? Então, todo mundo tem que se dar as mãos e seguir junto, tá? Agora, então, eu vou deixar a Raquel livre para ela, né, passar uma mensagem, se quiser dar alguma dica, para a gente poder começar a nos encaminhar para o final, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu só quero ler um trecho do meu livro, que eu acho que é uma mensagem muito bonita, assim, que eu coloquei, que é exatamente o que eu quero, né? Que é dessa cidade que a Cissa mora no livro, que é: na cidade da Cissa a pressa não existia. Lá tudo que se falava era importante, não importava quanto tempo levava. Que é isso? É isso, a cidade. Aqui, a Cecília, a cachorrinha com a Puca, com os passarinhos, é isso. Eu acho que a gente tem que acalmar o nosso coração e abraçar os nossos filhos do jeito que eles são, assim, do jeito que eles são. Eles são maravilhosos e a gagueira é só uma partinha deles. E quando a gente entende que o que eles falam é muito importante, a gente começa a entender que nossos são perfeitos, exatamente do jeito que eles são. E acho que acalmem o coração deles e abracem os seus filhos e Joia. Então, eu quero agradecer de novo imensamente a Raquel. A Raquel é nossa parceira, ela é moderadora de uma das mesas do nosso encontro também. Então, não percam, o encontro vai estar maravilhoso. Vai ter muita troca de experiência, muita informação científica. Tem palestrantes nacionais, internacionais. Ele é gratuito, é só se inscrever lá no link que tem lá na bio da Abra Gagueira, tá? Então, a gente ainda tem live esse mês, a gente ainda tem encontro, então a gente ainda vai se ver muito aqui pelas redes sociais. Raquel, muito, muito, muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu carinho, pelo teu afeto. Obrigada a todo mundo que compartilhou, que ficou com a gente. Eu vou tentar salvar nossa live, tá? E vai ficar salvo, então, lá no IGT da Abra Gagueira, para quem quiser rever ou indicar para a família, para os amigos. Tá certo? Então, vamos obrigada, Cris. finalizando. Obrigada, Abra. Quem quiser o livro, vai no link. É só ir no link da minha bio, que lá tem as informações do livro, para quem quiser com dedicatória, que eu estou vendo. Obrigada, Cris. Eu amei poder falar disso. E obrigada, Abra, obrigada, Lívia, todo mundo que está aqui. Eu amei. Vou dormir com o coração quentinho. Eu também. Muito quentinho. E depois, se quiserem continuar conversando com a gente, mandem lá no direct, mandem perguntas, mandem comentários, tá bom? Boa noite para todos. Obrigada, Abra, pela oportunidade. Tchau. Tchau. Eu vou tentar salvar aqui.